A história de hoje se passa no Rio de Janeiro, em 2007. É um dos casos que é muito pedido aqui no canal. Um crime tão perturbador que marcou a população do país inteiro quando aconteceu. E que mesmo que eu diga hoje que a intenção desse vídeo não é chocar os espectadores, a própria história em si já faz isso. Por mais que a gente fale sobre os fatos da forma mais contida possível, aliás, é por isso que muitas vezes nós omitimos alguns detalhes de como as vítimas estavam quando foram localizadas, até porque o foco, como eu sempre digo, é contar uma história sem prejudicar as vítimas ou desrespeitá-las. Desde já pedimos o seu like e novamente o canal voltou a ter mais gente não inscrita vendo os vídeos do que inscritos, então por favor, se você viu um vídeo e gostou de como a gente produz esse conteúdo, se inscreva e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. A gente faz cerca de 3 vídeos por semana nesse canal. Essa é a forma que você tem de recompensar o nosso trabalho. Compartilhe o vídeo se possível e torne-se membro se quiser. Vamos falar então sobre o cruel caso de João Hélio. João Hélio Fernandes Vieites nasceu em 18 de março de 2000 no Rio de Janeiro. Os seus pais são Rosa Cristina e Elcio Lopes. E ele também tem uma irmã chamada Aline. Segundo os familiares, o pequeno João, que na época dos fatos tinha 6 anos, era um menino feliz, que fazia natação, futebol, havia marcado seu primeiro gol, inclusive, no dia em que tudo aconteceu. Nessa época, a família Vieites estava planejando uma mudança de casa, para um novo bairro chamado Meyer. E o João ele estava ansioso para que a família se mudasse logo para a nova casa, porque lá ele passaria a ter um quarto somente dele. E aliás, um quarto onde as paredes seriam pintadas com a sua cor favorita, o verde. Essa mudança era mais pensada realmente no conforto dos filhos. Nessa casa, cada criança teria o seu quarto. A Aline já tinha 13 anos, logo também ela ia precisar da privacidade dela. O João Hélio também teria um espaço só dele, com as coisinhas dele. A família sempre pensava em uma forma de cuidar bem dos seus filhos. Os pais sempre foram muito cuidadosos com o bem-estar e a segurança deles. Tanto que o Elcio, o pai que é empresário, assim que ele conseguiu um dinheiro a mais, ele logo pensou em investir no bem-estar da família. Em 7 de fevereiro de 2007, uma quarta-feira, como de costume, a Rosa, a Aline e o João foram ao Centro Espírita Leon Denis, no bairro de Bento Ribeiro. Nesse dia, o pai do garoto, que também frequentava o local, não foi porque ele precisava se encontrar com alguns pedreiros que seriam os responsáveis pelas pequenas reformas que a casa nova precisava. A Rosa e os seus filhos permaneceram no centro por algum período e saíram de lá por volta das 9 e pouco da noite. Quando saíram também, como de costume, a Rosa, cuidadosa sempre, colocou o João no banco de trás, onde ele usava um cinto de segurança abdominal. Essa parte de falar do cinto de segurança é importante ressaltar porque, pelo menos na época, era raro que alguém no banco de trás usasse o cinto, o que mostra também um cuidado da mãe e, infelizmente, o cinto também é bastante relevante no decorrer dos acontecimentos. O carro que a Rosa dirigia era um Corsa. Nessa noite também estavam com eles uma amiga da família que se sentou também no banco de trás. E na frente ia a Rosa dirigindo e ao seu lado, no banco do passageiro, a sua filha Aline. Ela fazia o trajeto de volta para casa quando por volta das 9h30 da noite ela precisou parar em um sinal vermelho na rua João Vicente em Oswaldo Cruz, a zona norte. Foi nesse momento que o dia que seria só mais um dia comum, um dia a dia normal para eles, acabou se transformando em um caso de um crime cruel que mudou toda a história de uma família. Assaltantes renderam a família com o intuito de roubar o carro. 5 bandidos se aproximaram, obrigando todos a saírem do veículo. Primeiramente, 3 homens armados foram os que abordaram, assustando quem estava no carro, dando ordem para que eles saíssem do veículo. Nesse tipo de assalto, pelo menos eu já passei por esse tipo de assalto, de abordarem para levar o carro. E existe um breve momento em que você fica bem sem reação do que fazer, pelo susto de você ver ali uma arma apontada para você e parte por talvez a sua cabeça precisar de um tempo para avaliar o que está acontecendo. Porque por mais que você saia de casa, infelizmente, já com grandes
chances disso acontecer. Quando acontece, você realmente não está esperando. E, ainda meio chocados e apavorados com o que estava acontecendo, você imagina também como é para uma mãe estar ali no carro com seus 2 filhos cercados por homens armados. O quanto isso deve ser apavorante. A Rosa saiu do carro e a Aline, que estava na frente também. No banco de trás, a tal amiga da família que estava com eles saiu, e foi aí que a Rosa percebeu que o pequeno João Hélio não saiu. Ele estava preso no cinto que ele não conseguiu abrir sozinho. Nesse momento é preciso levar em conta que ele é um garoto de 6 anos e ele estava diante de uma situação assustadora. Pode até ser que ele não entendesse muito bem o que estava acontecendo, mas só pelo fato de ver todo mundo saindo correndo do carro já é assustador. O fato é que a Rosa percebeu que o menino não saiu e logo, obviamente, correu para tentar destravar o cinto e tentar tirar o menino. Foi aí que os bandidos começaram a acelerar o carro, já partindo, impedindo a Rosa de soltar o garoto. Para piorar ainda mais a situação, a porta do carro se fechou assim que o carro saiu, deixando o João Hélio preso no cinto pela barriga do lado de fora do carro. Assim, o garoto foi arrastado enquanto os bandidos estavam em fuga. O estado em que o corpo ficou não é necessário nesse vídeo, mas você deve ter ideia ou já deve ter lido por aí o que aconteceu. Durante esse trajeto de 7 quilômetros, passando pelos bairros de Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura, o carro muitas vezes seguia em zigue-zague, como se o motorista quisesse que o que estava preso ali, que no caso era uma criança, acabasse caindo na rua. O que não aconteceu. Durante o percurso, muita gente que via o que estava acontecendo tentava sempre alertar quem dirigia o carro, talvez sem nem mesmo saber que eram assaltantes. Algumas pessoas chegavam a gritar desesperados para tentar alertar o motorista. Eles chegaram inclusive a passar por uma sede do Corpo de Bombeiros e um quartel do Exército, mas até então nenhuma atitude foi tomada. Teve até um motoqueiro que notou tudo e chegou a seguir o carro, tentou se aproximar para poder entender o que estava acontecendo, né? Tentar avisar daquilo que estava acontecendo. Ou seja, ele tomou uma atitude, mas quando ele se aproximou, ele foi ameaçado com uma arma apontada para ele. Quando talvez perceberam que se tratava do garoto preso ao carro, os bandidos ainda assim ironizaram ou tentaram disfarçar, dizendo que o que estava acontecendo na verdade era um boneco preso ali, né? Um boneco de Judas, que para quem não sabe é um boneco feito para ser destruído, uma tradição vigente em algumas comunidades católicas e ortodoxas. Por fim, o carro foi abandonado numa rua chamada Caiari, um local sem saída. Quando foi deixado lá, o corpo do menino ainda estava pendurado, obviamente já sem vida. Esse local aparentemente já era conhecido dos assaltantes, pois eles pararam próximo a uma escadaria que dá acesso a uma praça que se chamava Três Lagoas, onde, segundo testemunhas, eles desceram as escadas calmamente, como se nada tivesse acontecido. Pessoas que estavam em um bar na mesma rua se aproximaram do carro e viram a cena e, ainda em estado de choque, chamaram a polícia, que inclusive já havia sido avisada antes, tanto por outras pessoas que viam o carro passar, quanto pela Rosa e a amiga dela, que logo que foram assaltadas, né? A mãe ainda conta que a Aline tentou, chorando, correr atrás do carro para tentar soltar o irmão, enquanto a mãe gritava pedindo para que eles parassem, e nesse momento, quando não conseguiram parar o carro, chamaram a polícia. A repercussão do crime foi tanta que foram mobilizados policiais de 3 delegacias e do 9º Batalhão da PM, que também pediu ajuda da população para tentar localizar os bandidos. Foi divulgado o número do Disque Denúncia ostensivamente, assim como foi oferecida uma recompensa de R$2.000, que depois acabou subindo para R$4.000, para quem passasse alguma informação que identificasse quem teria cometido esses atos cruéis e bárbaros. Com tanta pressão pública sobre esse caso, muitos noticiários comentando, com todo esse peso, pedindo a imediata solução do caso, com a prisão dos envolvidos, 18 horas após o assalto, a polícia militar conseguiu chegar aos culpados e começou as prisões. O primeiro foi localizado por meio de denúncia anônima e entregue à polícia pelo próprio pai.
Logo em seguida, o outro, que era um garoto de 16 anos, também foi preso. Ambos confessaram o crime e se comprometeram a colaborar com as investigações. O primeiro que foi preso foi o Diogo Nascimento, ele tinha 18 anos na época e ele estava no banco do carona, na fuga. O garoto de 16 anos foi quem rendeu inicialmente a família usando uma arma que descobriu-se ser de brinquedo. Os demais foram presos nos dias seguintes. Por fim, os 5 acusados tiveram a prisão temporária decretada até 10 de março de 2007. Enquanto isso, vários protestos ocorreram pedindo uma punição severa aos criminosos. Esse foi um dos casos, inclusive, que foi muito usado para se levantar o assunto da redução da maioridade penal. Em 30 de junho de 2008, 4 dos 5 acusados pelo crime foram condenados por latrocínio combinado com o artigo 9º da Lei de Crimes Hediondos. Carlos Eduardo Toledo Lima foi condenado a 45 anos de prisão, Diego Nascimento da Silva a 44 anos e 3 meses, Carlos Roberto da Silva e Tiago de Abreu Matos foram sentenciados cada um com 39 anos de prisão. Ezequiel Toledo de Lima, que era o garoto de 16 anos, foi condenado a cumprir 3 anos de medidas socioeducativas em uma instituição de jovens infratores em regime fechado e foi beneficiado com a progressão de regime no dia 8 de fevereiro de 2010. Em abril de 2011, ele recebeu o benefício da liberdade assistida e voltou às ruas. Ele foi preso novamente em 2012 por posse ilegal de arma de fogo, tráfico, associação para o tráfico, receptação e corrupção ativa. Eu não consegui localizar qual foi a pena que ele cumpriu, mas sabe-se que ele logo foi solto mais uma vez e mais uma vez foi preso em maio de 2019, dessa vez sob a acusação de furto, e se condenado pode pegar 26 anos de prisão. Mas, novamente, não foi possível localizar se ele foi ou não condenado, mas ao que tudo indica, ele continua preso. A Praça Três Lagoas, local onde a criança foi encontrada, foi rebatizada como Praça João Hélio Fernandes Vietes. Em 3 de dezembro, o Parque Menino João Hélio, na cidade de Araruama, foi inaugurado. Comente se você se lembra desse caso. Eu acho muito difícil que você não se lembre devido ao tamanho que foi a cobertura da mídia sobre ele, que na minha opinião foi o que de fato ajudou para que fosse solucionado tão rápido, levando em conta outros crimes. Comente algum detalhe que você acha relevante e que eu não falei aqui. Obrigado por assistir até aqui. Mais uma vez, verifique a possibilidade de se inscrever no canal. Por enquanto é só e até mais.